Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês que estão aí na live comigo? Sejam bem-vindos aí a mais uma live aqui do nosso canal, né? Esse canal que aborda aí esse mundo envolvente e encantador da fotografia, né? Para quem é amante da fotografia, sabe bem do que eu estou falando. A fotografia é um prazer que a gente tem, né? A gente tem amor pela fotografia para poder aí praticar essa arte, né? E o tema hoje, pessoal, é a direção de cena no ensaio infantil. Como é que nós dirigimos uma criança em um ensaio infantil? Galera, antes de começar aqui a nossa live, o nosso tema de hoje, eu quero falar para vocês, como sempre, né, do meu e-book, o Fotografia Descomplicada, um e-book onde eu abordo aí a fotografia básica, né, velocidade, abertura, ISO, fotometria, foco, e esse e-book é gratuito para minha audiência, tá? Vocês podem baixar ele à vontade. O link para baixar o e-book está na descrição aqui, tá bom? Vocês clicam no link, deixam lá o nome e e-mail, e no e-mail que você cadastrou ali, vai para você o link para você pegar aí o seu e-book, tá? Eu só peço que não distribuam ele, tá? Se alguém quiser o e-book, manda o link que está aqui na descrição para a pessoa. Fala, ó, baixa aí desse link aí, é gratuito, mas o Roberto pede aí para baixar do link, tá bom? E aí pode usar à vontade, tá? É bem legal para fazer consultas rápidas e para aprender também um pouquinho, tá bom? E também deixem o like para mim aí, pessoal. Apertem aí o joinha para mim, tá? Que ajuda o conteúdo a atingir mais pessoas. Comentem aí, façam comentários, perguntas, o que vocês quiserem aí, tá? E compartilhem esse vídeo aí com seus amigos, tá? Se tem amigos fotógrafos que estão aí aprendendo, mandem aí esse vídeo para a galera, tá bom? E dito isso, vamos então ao início aí do nosso tema, tá? Nós vamos falar hoje aí da direção, né? Direção de cena, direção de imagem, direção de fotografia, tá? Não é a direção de cena de cinema, né? Nós não vamos produzir aí uma cena em movimento, né? Uma cena dinâmica, e sim uma cena estática, né? É direção de cena para fotografia. A direção de cena, a direção, né, de imagem, é a arte de posarmos, de colocarmos ali o nosso modelo, a nossa modelo, o nosso cliente, né, o objeto da nossa fotografia, né, o elemento humano da nossa fotografia, de uma forma harmônica, né, dirigirmos aquela pessoa para que a fotografia saia o melhor possível, saia uma fotografia agradável, né, não saia de qualquer jeito. É função do fotógrafo não deixar aí o seu fotografado em poses estranhas, né? A gente vê muita gente aí que está fotografando com o celular e tal. Às vezes a pessoa não sabe tirar foto, não gosta de tirar foto, mas é porque não tem ali um fotógrafo dirigindo. E é a nossa função dirigir a fotografia, né? A direção de fotografia de um adulto é diferente de uma criança, tá? Um adulto, ele ouve os comandos e você vai colocando ele ali na posição e tal. Se for modelo, é uma facilidade tremenda de fazer a direção, né? A modelo, às vezes você só dá um toquinho, ela já vai para aquela pose legal e tal, né? Quem não é modelo tem um pouco mais de dificuldade, às vezes tem umas pessoas que são mais travadas do que as outras, né? E aí apresenta um pouquinho mais de dificuldade, e é dever do fotógrafo superar aí essa barreira, tá? Tem a direção posada, onde nós mandamos a pessoa fazer a pose, né? Mandamos não, nós pedimos, né? Sugerimos que a pessoa faça a pose. E tem a direção espontânea, né? Que nós tentamos aí fazer o mais espontâneo possível, né? Não pedir pose, mas pedir aí gestos, né? Às vezes um casal, você pede para eles andarem, né? Abraçados e tal, encostando a cabeça, e aí você vem fotografando e tal. É uma direção mais difícil e, por vezes, também gera aí boas imagens, né? Assim como também
quem domina bem a direção posada consegue imagens excelentes, tá? Só que com a criança não é assim que funciona. Com a criança o negócio é um pouco diferente. A criança até 1 ano, 1 ano e meio, 2, você não consegue dirigir. Não existe uma forma de você pôr uma criança de 1 ano sentada no chão ali e falar para ela, olha, dá um sorriso, olha, coloca a mão na cabeça, pega o bolo, pega o bichinho. Você não faz isso. E aí, fica mais complicado? Não, pelo contrário. É muito fácil dirigir uma criança em um ensaio fotográfico. Porque a criança, ela é espontânea. Muitas vezes você pede para um adulto sorrir e aquele sorriso não sai legal. É muito difícil sorrir em foto. Até quem trabalha com modelo profissional percebe que às vezes é difícil uma modelo que fica bem sorrindo. Muitas vezes você vê assim, você pede para a modelo ficar séria, nossa, sai carão e tal, muito legal. Pede para dar um sorriso, pronto, já não sai aquela coisa na foto, né? Uma gestante, alguma coisa e tal. A criança não. A criança, você pede para a mãe fazer uma brincadeira que tire sorrisos da criança e ela dá aquele sorrisão delicioso para fotografar. Então é fácil dirigir uma criança. Uma criança, você não pede uma pose por uma criança. Você põe ela lá e fica observando e fica clicando. E aí tem alguns macetes que eu vou falar mais para frente aqui nesse vídeo mesmo, para você fazer e para você conseguir com que a criança faça ali o que você tem em mente. Olhe para onde você quer, né? Faça um gesto ali que ajude na cena ali, né? Na harmonia da imagem. E, enfim, é muito mais fácil. Eu acho muito mais fácil fotografar uma criança do que um adulto, tá? Depois tem umas idades mais avançadas, que aí você consegue ali pedir algumas coisas e a criança entende, né? 3 anos, 5, 7, aí já começa a entender, 9, 10, aí já sabe bem, já ouve bem aí os comandos de um fotógrafo, né? Mas aí tem outros problemas. Às vezes a criança não quer. Uma criança de 3 anos, 4 anos, se ela falar não, você tem que ter um artifício para convencer ela. Não é na conversa que você vai conseguir fazer aí esse convencimento, né? Que a criança faça aquilo que você quer, tá? Eu separei aqui alguns slides, eu vou soltando e vou comentando a respeito dessa direção aí no ensaio infantil, tá? Eu vou pegar um primeiro. Olha só essa imagem, pessoal. Esse é o slide número 1, tá? Olha só a direção dessa imagem. Como vocês acham que eu consegui fazer com que a menina olhasse para o ursinho? Não é? Não tem como, eu não podia pedir para ela, o nome dessa menininha é Sofia. Eu não podia falar para ela, Sofia, olha para o urso. Ela estava fazendo 1 ano, era um ensaio de 1 aninho, ela não ia entender. Então, como é que eu fiz? Eu preparei a cena, coloquei o caixote, coloquei o urso sentado e a criança não estava ali. Ela estava no colo da mãe, distraída, sem olhar para o urso. E eu combinei com a mãe, falei, olha, a hora que eu falar para você, você vem com ela e põe ela sentada e não tenta ficar arrumando vestido, arrumando roupa, arrumando lacinho. Deixa tudo arrumado já no seu colo, porque não dá tempo. Então você senta ela e sai, que eu vou fazer o clique e ela vai pegar o urso. E foi isso que aconteceu. Ela sentou a menina e já saiu para trás, e eu sentei o dedo. Mas não deu outra. Ela olhou assim para o urso, mas por quê? Acho que ela ia ficar olhando assim para o urso do nada? Não, ela já olhou e já foi para cima e puxou o urso pro colo. Eu até tenho umas fotos dela puxando o urso, pegando e tal. Mas é assim que
eu dirigi esse ensaio. Então eu não dirigia a criança, eu dirigia a mãe. Eu orientava a mãe para que, na hora que ela colocasse a criança no cenário que eu montei ali, né? Aí a gente está num parque, tá? Não é um cenário de estúdio, nada. Mas eu orientei a mãe para quê? Para que na hora que ela colocasse a menina, eu já conseguisse a foto. Então, essa foi a minha direção. Eu não dirigi a criança, eu dirigi a cena e dirigi o que a mãe precisava fazer. Tá bom? Como é que eu dirigi essa cena anterior? Eu dirigi a mãe, como eu disse, né? Eu pedia para a mãe colocar a menina, tirar a menina, né? Para mim poder ter ali a cena da forma que eu queria, tá? Então, qual é a direção de cena, a direção de fotografia em um ensaio de uma criança pequena, de uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos? A direção é com os pais. Você tem que trabalhar os pais da criança, tá? Uma coisa muito, mas muito comum de acontecer em um ensaio infantil, e olha só, essa dica é muito legal para você que trabalha com ensaio infantil, tá? Externo, interno, estúdio, seja lá qual for. E eu vejo por aí, às vezes eu estou em parque vendo, eu vejo muito fotógrafo pecando nisso aí. É deixar os pais à vontade no ensaio, gritando e chamando a atenção da criança. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque quando os pais começam a chamar o nome da criança, ela ouve. Depois de 1 minuto ouvindo o nome, é fulano, 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 olha aqui, pronto, ela não ouve mais. Porque aquilo ali na cabeça dela já ficou comum, ficou um barulho qualquer, e ela não ouve e ela não dá mais atenção. Então é preciso dirigir os pais. Como que eu faço? Eu falo o seguinte, quando, por exemplo, eu coloco a criança no chão, né? Eu não gosto de forrar o chão. Eu forro, mas quando a mãe quer e tal que forre, mas quando a mãe topa fazer sem forrar, eu ponho no chão. Então eu deixo o pai perto ali da criança, de lado, falo para ele, fica de olho, formiga, alguma coisa você vê, pega a criança, tá? Não pode entrar na cena lá e pegar. E a mãe, né, eu deixo aqui do meu lado. Ou em pé, ou se eu estiver em pé, ela fica em pé, se eu agachar, ela agacha, entendeu? Se eu deitar, eu peço para ela ficar o mais baixo possível. E eu peço para todo mundo ficar em silêncio. Falo, não falem nada. Fiquem em silêncio. A hora que você colocar a criança lá, vai cada um para a sua posição e não fala nada. Vai ter um brinquedo ali, ela vai ficar distraída com o brinquedo. Aí eu vou dar um comando, eu vou falar para a mãe, chama. Uma vez sua mãe vai chamar. Fulano, a criança olha. Nessa hora eu faço o clique. Se eu quero que a criança olhe para outra direção, eu peço para a mãe ir naquela direção, fica aí e fico ali. Aí eu falo, chama, uma vez só, chama. Fulano, a criança olha, eu clico. E é assim que funciona. Não pode deixar todo mundo chamando. Fulano, fulano, ciclano, olha aqui, olha aqui. Quando tem avó e tia, então, tem que pedir para a galera, tá? Olha aqui para a vovó, a avó tá lá. 90 graus da gente. Olha aqui para a vovó, dá um sorriso. Mas por que a criança vai ficar olhando para a vovó? Como que eu vou conseguir a cena que eu quero com a criança olhando para a vovó? Tem que olhar aqui, ó. Se a vovó quiser participar, tudo bem, mas fica aqui, fica de um lado, a mãe do outro, e fica em silêncio. Só chama na hora que eu der o comando, tá? Então é muito importante orientar os pais nessa parte. E outra coisa também, né, foi o que eu falei naquela foto, deixa a criança no colo e monta a cena, tá? Porque assim, você coloca, por exemplo, um ursinho de pelúcia na cena, e a criança não está naquela cena, quando você coloca ela interage com aquele ursinho, com aquele brinquedo que você colocou, ou com o que quer que seja. Agora, se a mãe já vai, você está ali montando,
né? Você coloca ali o ursinho, a mãe já vai e senta a criança, você ainda vai pegar a câmera, vai pôr a lente, a criança começa a brincar, ela brinca um pouquinho e larga. Aí ela não quer mais. Aí ela não quer nem ficar na cena. E uma criança de até 1 ano, se ela não quiser mais, não tem jeito mais, ela não vai para a cena mesmo. Ela bate o pé que não vai e acabou. Então a direção nós temos que fazer com os pais, tá? Então não deixa aí os pais ficarem gritando o nome da criança todo tempo, chamando, porque uma hora a criança para de responder os comandos, tá? E também não deixa ali a criança direto na cena. Tira a criança, brinca um pouquinho, deixa no colo da mãe, troca a cena, porque a hora que senta a criança lá, ela fica empolgada com aquela cena e você consegue aí as melhores fotos, tá? Se você quer que a criança olhe para um lado específico, pede para a mãe ir lá e chamar uma vez a criança, que a criança vai olhar ali para aquela cena, tá bom? Então, aquela imagem que eu tinha mostrado para vocês, né? Que é essa imagem aqui, ela reflete isso aí que eu acabei de dizer, tá? A criança está lá na frente, eu deitei para pegar um ângulo baixo da criança e a mãe está aqui do meu lado e o pai está lá perto da criança, tá? Porque nesta cena aí tem aquele aviãozinho, né, de madeira, um aviãozinho que eu tenho aqui, que eu faço as fotos, né? E às vezes a criança ela pega no avião e às vezes, 1 ano é muito comum a criança ainda não andar, mas já ficar de pé. E às vezes ela pega no avião e tenta subir e cai. Então eu peço para o pai ficar ali do lado, né? Ó, se você vê que vai subir, pode entrar na cena e pegar. Mas a mãe está aqui do meu lado, né? Sobre o meu comando. Eu falo para ela, ela chama e eu faço o clique. E depois não chama mais. Tá legal? E falando nisso, esse casal aí foi muito legal fazer o ensaio. Eu fiz a gestante e fiz o infantil desse garotinho aí. Tá bom? E vamos aí para um próximo. Deixa eu ver o que eu tenho aqui agora. Aqui nesse próximo, pessoal, já é a direção de uma criança que aí já tem um pouquinho mais de idade, né? Aqui nesse caso, eu não lembro muito bem, porque faz tempo que eu fiz esse ensaio, tá? Mas se eu não me engano, essa menina acho que tinha 8 anos, né? E 8 anos, uma menina de 8 anos, é muito fácil de dirigir, né? Menina adora foto, então, nossa, ela estava adorando fazer essas fotos. Então não tinha segredo. Tudo que eu pedia para ela fazer, ela fazia, né? Era como se eu estivesse dirigindo aí um adulto, uma modelo, né? Uma modelo profissional. Eu pedia e ela fazia, tá? O difícil aí era segurar os cães, tá? Na verdade foram 2 fotos, né? Deixa eu ver se eu tenho a outra aqui. A outra foi essa. E eram 2 cães. Se vocês repararem aqui, acho que é um labrador e aqui é um pastor, se eu não me engano. E são cães assim de cidade, né? E a gente foi aí pro mato aí, né, para essa plantação de eucalipto, e o medo era dos cachorros sumirem, né? Correrem aí pro mato e sumirem. Então a gente estava meio apreensivo aí e a maior preocupação aí era o controle dos cães. Mas no fim deu tudo certo, saiu aí essas imagens muito legais, né? A menina aí, ela era muito assim, ela tinha uma desenvoltura boa na foto. E ficou um ensaio bem bacana, tá? Aí nós tivemos um gap, né? Eu acabei esquecendo de montar um slide aí de uma criança mais nova aí dos seus 3 anos, né? Então eu vou só comentar. A criança, quando ela tem essa faixa de idade aí de 3 anos, nós precisamos primeiro fazer amizade com a criança para depois fazer a direção, tá? Se você vai para o lado de uma criança de 3 anos, sem conversar, sem antes fazer uma amizade e aponta a câmera, você assusta a criança. Eu já fiz isso sem querer, gente. Eu fiz um ensaio de uma menininha da Mulher Maravilha, ficou maravilhoso, pena que eu esqueci de montar um slide aí para vocês.
Mas ficou maravilhoso. Só que a hora que eu cheguei no ensaio, eu me deu um branco, sabe? Eu achei que eu estava fotografando uma criança de 1 ano que não tem tempo ruim. E eu ajoelhei, apontei a câmera e pedi para ela fazer alguma coisa. Cara, ela virou para a mãe dela e correu pro colo da mãe. Falou, viu, quem é esse doido aí falando comigo? Putz, daí eu lembrei, falei, putz, cara, não era essa técnica, eu tinha que conversar com ela primeiro. Aí eu dei a câmera para minha assistente, fui lá, brinquei e tal. Aí fui devagarzinho, aí fiz amizade, aí pá, fluiu o ensaio. Aí saiu umas fotos muito loucas, assim, dela pulando, eu fiz umas montagens, coloquei o Batman atrás, ficou um ensaio top aí, tá? Ficou muito bom mesmo. E uma outra, acho que eu até montei aqui um slide, assim, de uma cena, galera, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, aqui também, esse menino, quando eu fui fotografar ele, né, a mãe falou assim, ó, ele vai ser duro se conseguir, viu? Porque ele não deixa. Ele não vai deixar você fotografar, não. Aí eu falei, deixa comigo. A hora que eu abri o porta-mala do meu carro e tirei esse carrinho de rolemã, o menino nunca tinha visto um carrinho de rolemã na vida dele. É a criança de hoje, né? Hoje quase não se brinca mais disso. Quando ele viu esse carrinho, eu virei o melhor amigo do mundo dele. Aí eu falei para ele assim, ó, eu vou deixar você brincar, mas nós vamos tirar foto, tá? Então você precisa ajudar o tio. Você faz aí tudo que o tio pedir para você, tá bom? Ah, tá bom. Fiz todas as fotos que eu queria. Por quê? Porque eu consegui aí ganhar a atenção dele, né? Com um brinquedo que ele não tinha nem visto, né? E foi assim um ensaio muito legal. O chato desse ensaio, não é o chato, o triste desse ensaio, mas já aconteceu assim várias vezes que eu faço com o carrinho de rolemã, é no fim do ensaio. No fim do ensaio ele pegou os brinquedos dele e queria trocar no carrinho de rolemã. Ele falou, não, leva e eu levo o carrinho e tal, e queria porque queria levar meu carrinho de rolemã embora. Isso acontece, né? Acontece porque a criança fica ali toda empolgada com aquele brinquedo, né? E aí vai embora, às vezes chorando, às vezes a mãe convence ali e tal, distrai e tal. Mas a criança quer levar o meu carrinho de rolemã embora, tá? Então, a direção dessa faixa de idade aí, né? Uma idade aí entre 2, 3, 4, 5 anos, você precisa ganhar a confiança da criança antes de começar aí o ensaio, né? Porque se você não tiver a confiança da criança, não flui, não rende. Não adianta você querer fotografar como está fotografando um adulto ou como está fotografando um bebê de 1 ano, que não dá certo, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais eu separei aqui pra gente. Agora eu vou falar um pouco do Smash the Cake, tá? Como é que nós dirigimos uma criança no Smash the Cake? Smash the Cake, eu acho que vocês já sabem aí o que é, né? É este ensaio onde a criança espatifa um bolo, né? Colocamos um bolo lá e deixamos a criança brincar aí à vontade e nós vamos fotografando, tá? Como eu disse para vocês, eu gosto de colocar a criança no... Se a mãe concorda, eu prefiro colocar no chão. Eu acho mais bonito, né? Eu acho mais rústico do que colocar um pano, né, e colocar a criança em cima. Um pano nessa foto aí ia matar a foto, né? Então aí eu tenho aí umas cores harmônicas e tal, e não ia combinar. Aí mesmo que o pano fosse de uma cor neutra, né, talvez não ficasse tão legal. Então eu não gosto de pano, tá? Sou mais minimalista. Mas voltando aí à direção, aí também, pessoal, é mais ou menos como brinquedo, né? Você deixa a criança no colo da mãe, né? Ou no colo do pai, pede para alguém colocar o bolo no chão, deixa tudo pronto, vê a
a abertura, a velocidade, faz um clique, testa, vê se a luz está legal, senta a criança lá. Tem criança que demora para pegar o bolo, às vezes a mãe tem que ir lá, pôr a mãozinha no bolo. Tem criança, é muito comum a mãe não deixar a criança comer açúcar até uma certa idade, e às vezes a criança estranha quando põe o bolo na boca. E tem criança que vai embora, tem criança que espatifa mesmo. Eu já fiz smash the cake aí da criança deixar o bolo estraçalhado no chão, que não tinha nem como salvar um pedaço ali pra gente comer na hora, sabe? E tem criança que não gosta, que pega assim e tal. E aí a gente dá um impulso, né? Esse que tá no rosto do menino mesmo, a gente que passou no rosto dele. Mas ele pegou assim o bolo, ele ficou curioso, né? Começou a mexer e tal, e foi rendendo mais fotos. Tem mais fotos dele pegando o bolo e tal. Então a direção aí é mais ou menos como a do brinquedo, né? Não tem muito o que dirigir. Você deixa a criança no colo, prepara a cena, põe a criança e fotografa. E fica de olho ali, tá? Para dar o clique, né? No caso dessa cena, você vai pedir menos ainda para os pais chamarem a criança, tá? Porque a criança tem que ficar ali concentrada no bolo, tá? Então o Smash the Cake é isso aí, tá bom? Eu gosto bastante do desfoque, né? Preparei uma cena bem desfocada aí e coloquei a criança já depois que estava tudo certo, que eu já estava ali na frente, sentado, pronto para fazer os cliques, tá bom? Tem também os pais na cena, né? Sempre que você faz aí um ensaio infantil, seja Smash the Cake ou seja de algum tema, é legal você fazer fotos com os pais, né? Os pais têm que participar. Muitas vezes o pai se lambuza de bolo, a mãe se lambuza de bolo, né? Quando eu faço foto do avião, eu faço o avião voando e o pai segurando na asa, voando junto e tal. E é legal fazer os pais participarem, tá? E aí também a direção, ela não tem muito segredo, tá? Vou colocar aqui a imagem para vocês. A direção não tem muito segredo. É espontâneo, né? Você bota lá a criança e pede para interagir, sem fazer pose, né? Só pede para os pais, ó, brinquem com o filho, que é o que eles mais gostam de fazer. Olha só que cena espontânea essa daí, né? Não tem direção nessa cena, né? A direção que eu falo assim, não tem pose. Eu não posei ninguém, nenhum dos dois aí, nenhum dos três estão fazendo pose. A direção aí foi espontânea. Eu falei, sentem, peguem ele e brinquem à vontade. E aí ele já virou pro pai e passa a mão na cara do pai e brinca com a mãe e dá risada e você vai clicando. E aí, né, a mãe também interage e tal. E aí senta o dedo, né, galera? Fazer bastante fotos aí para escolher as melhores e também para dar bastante, dependendo, não sei como vocês vendem a fotografia, mas se for por pacote, vende foto extra, né? E aí você senta o dedo para ter esse material aí, tá? Então a direção de pais aí é bem tranquila, né? É praticamente espontâneo, você não precisa fazer pose, é só a interação dos pais com a criança, tá bom? Então aí, para recapitular aí, né? Recapitulando então, né, a direção, você tem aí a criança até 1 ano, né, ou às vezes até um pouco mais, né, de 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, que é uma direção espontânea, né, a criança não vai seguir os comandos, né, você deixa ela lá à vontade e dirige os pais, né, para não ficar chamando e tal, não ficar desviando a atenção da criança toda hora. E depois você tem a direção aí da criança que é de 2 a 5 anos, que é uma criança que você tem que conquistar a criança primeiro, fazer amizade, ganhar a confiança, né? Interagir, mostrar brinquedos, como eu fiz com o carrinho de rolemã e tal, e aí você ganha confiança e aí a criança faz o que você quer. E depois tem as crianças já mais velhas, né? 7, 8, essas aí você dirige aí como dirigir modelo, é muito fácil. Você pede
e a criança faz, principalmente quando é menina. Menina é mais fácil. Às vezes o menino até dá aqueles sorrisão assim, né, muito estridente e tal, e aí eles não querem muita foto, mas as meninas são mais fáceis. E tem a direção dos pais, né, que também é espontânea. Você põe na cena, né, a criança pede para interagir e você vai clicando, tá? Existe uma outra fotografia infantil que é a newborn. A newborn, pessoal, não é a minha especialidade, tá? Então eu não posso falar muito de newborn. E newborn também não tem direção, tá? Newborn você monta aquelas poses ali com a criança, né? E faz a foto. Eu particularmente, eu acho muito demorado o ensaio newborn. Eu já fiz alguns, na verdade 2 até hoje, e assim, foi mais de 3 horas para mim fazer um ensaio newborn para conseguir 8, 10 fotos, né? Porque a criança acorda, aí você tem que fazer ela dormir de novo, porque o newborn é com a criança dormindo. Então é bem complexo. Para fazer o newborn tem que cobrar um preço muito alto, né? Para valer a pena, e muitas vezes as pessoas não pagam todo esse preço alto, né? Então, eu particularmente não gosto aí de trabalhar com o newborn, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Bom, é isso aí, pessoal. Agora eu vou abrir aí para a galera, se tiver alguma pergunta, tá? Esses foram aí os assuntos que eu queria conversar com vocês aí hoje, né? E quem tiver alguma pergunta, manda aí para mim, tá bom? Conversar com a galera aí. Fala, Evandro, tudo bom? Tá por aí ainda? E aí, Pedro? Alguma pergunta aí? Viu, se tiver alguma pergunta fora do tema aí também, tá? Desde que seja de fotografia, manda aí, tá? É mais legal se for do tema, né? De ensaio infantil, mas se não for, não tem problema. Manda aí e vamos interagir, tá bom? Ah, pessoal, deixa eu dar um toque. Ó, ninguém... Olha só, não tem essa pergunta aí, né? Mas eu acho que é relevante eu dar essa informação para vocês, tá? Os meus ensaios, eles são, na maioria, externos. Na maioria não, né? Eles são aí 100% externo. Eu tenho, acho que uns 2 ensaios de estúdio, que faz muito tempo, né? Que eu resolvi montar um estúdio, mas não gostei da experiência, tá? Acho o estúdio muito limitado, então todos os meus ensaios são externos, tá? Não tem fundo montado, não tem nada. Eu monto a cena, tá bom? Até o ensaio do avião aí voando, quem me segue sabe que foto ou do barco na água, não tem nada montado, tá? Não tem assim estúdio, fundo verde, essas coisas, nada. É tudo a cena montada no local, tá bom? Eu gosto muito de ensaio externo, é o que faz aí os meus olhos brilharem, tá? É ensaio externo, tá bom? Pedro Batista, acho que deve ser muito bom o nicho infantil, pois como você comentou, as crianças são espontâneas. Cara, é o que eu mais gosto de fotografar. Eu adoro fotografar crianças, cara. É um prazer, assim, enorme. Uma vez eu estava fotografando um menino, ele tinha 1 ano, mas ele já andava. 1 ano e 1 mês, tinha passado já o aniversário dele. E eu deitei no chão assim e coloquei ele sentado lá na frente, né? E coloquei o cotovelo aqui e clicandinho ele aqui, sabe? E a mãe estava aqui do meu lado e a minha assistente estava mais para trás. O menino levantou, ele segurou no avião, ele levantou e veio andando na minha direção. Ele chegou bem aqui, ó. Eu tirei a câmera de lado, ele me deu um abraço assim, ó. Putz, cara. Até a mãe falou, nossa, ele nunca fez isso. Cara, mas sabe, pagou aquele ensaio. Foi tão gratificante, foi tão legal assim, eu terminei o ensaio com uma vibe lá em cima, cara. Daquela cena ali, daquela criança de 1 ano me abraçando.
Não sei o que ele viu ali, eu sei que ele veio, ele gostou e ele me abraçou. Foi muito legal essa cena aí, sabe? Pena que não tava filmando, né? Senão ia ser bem bacana aí colocar até no portfólio, né? Ia dar um negócio bem legal aí no portfólio. Vamos lá. Algumas curiosidades que tenho. Você costuma utilizar um clique único ou múltiplo para não perder nenhum momento? No ensaio eu sempre deixo com clique único, tá? Mas assim, se eu percebo que existe um movimento, eu vou no dedo mesmo. Eu não deixo ali no disparo contínuo, tá? Porque muitas vezes você faz várias fotos sem ter necessidade. Então, eu sempre dou um clique, eu tô sempre olhando a cena, né? Eu quase não olho aqui fotômetro, essas coisas, por isso que eu gosto já de deixar configurado no primeiro clique, porque eu fico de olho no visor, mas de olho lá na cena. Então eu clico assim sempre que eu vejo algo diferente. E se às vezes eu vejo um movimento, aí eu dou, no botão aqui eu dou vários cliques. Mas geralmente é um clique só. Dou um, olho a cena de novo, dou outro. E às vezes, por exemplo, às vezes eu tô com a minha lente aberta, vamos supor que eu tô lá fazendo com a 50, né? Com a 50 f1.8. Às vezes eu tô em f1.8, eu dou um clique e já rapidamente eu fecho para uns 2.8, então eu marco aqui, ó, dou 3 toques aqui no seletor de abertura, já dou mais 3, compensando na velocidade, sem olhar para a fotometria. É 3 aqui, e pá, faço mais um, rapidinho. Para quê? Para mim ter uma foto em 1.8 e em 2.8. E depois na edição eu vejo qual ficou com o fundo melhor na questão de desfoque e na questão nitidez do primeiro plano, tá? Então eu faço isso bem rápido para ter ali uma escolha da foto que ficou melhor, tá bom? Gosto muito desse tipo de fotografia. Qual flash você usa? Evandro Martinelli. Evandro, fotografia infantil eu não uso flash, tá? Nunca uso flash em foto infantil. O flash é uma ferramenta assim, de extrema importância na fotografia, tá? Mas eu particularmente acho que ele não combina com foto infantil, porque o flash ele aumenta o contraste de uma imagem, ele tem essa propriedade, né, de iluminar e aumentar o contraste, e ele dá dramaticidade nos ensaios. Eu acho que quando você coloca o flash, por exemplo, num ensaio de uma modelo, né, uma construção abandonada, ou até mesmo em uma praia, um parque, você dá muito contraste, você dá dramaticidade na imagem, na foto. E dramaticidade não combina com criança, não combina com ensaio infantil. Eu já tentei colocar flash de preenchimento ali no primeiro plano, né, para ver como fica e tal, fazer uns testes, não me agradou e eu aboli flash em ensaio fotográfico infantil, tá bom? Em outros ensaios, em outros temas, em eventos, eu uso, mas na fotografia infantil eu não uso, tá bom? E eu já testei com softbox gigante, já tentei de várias formas e para mim dá muita dramaticidade, tá? Às vezes, se você for fazer aí, por exemplo, você pega uma menina de 9, 8 anos, coloca sei lá, uma roupa de índio nela, um cocar, uma coisa assim, talvez até você consiga encaixar uma luz aí, né, mais forte, um flash para preencher e tal. Mas eu particularmente prefiro aí sem flash, tá bom? Pedro Batista, qual lente você mais utiliza nos ensaios das crianças? Olha, eu uso a 50mm e eu uso a 135mm, tá? As duas lentes fixas que eu tô atualmente, tá? Então eu utilizo as duas. Eu uso a 50 quando eu quero ficar mais perto da criança ou quando eu quero pegar ali os pais junto com a criança, o meio corpo, eu utilizo a 50. E quando eu quero afastar um pouquinho mais, para deixar a criança mais tranquila e também para ter ali um desfoque maior, que a 135 desfoca um pouco mais, tá? Eu uso a 135, tá?
Eu já tive a 85, quando eu usava Canon, eu tinha 85, é uma lente que eu usava muito em ensaios infantis, uma lente maravilhosa, né? Ela é 1.8, ela é extremamente nítida, tanto da Nikon quanto da Canon, também usava muito ela aí nos ensaios infantis. Mas sempre fixa, tá? Sempre fixa, eu nunca uso zoom, tá? A zoom que eu tenho é a Sigma 1770 284 contemporânea, uma lente muito boa, mas em ensaio eu não uso. Eu sou o cara das fixas, tá bom? Lente para mim tem que ser fixa. Se eu puder usar fixa, eu estou sempre com elas aí na câmera, beleza? Você não utiliza flash, mas utiliza algum difusor para ajudar na luz mais dura? Não, porque o que acontece? A luz dura no ensaio externo, ela só ocorre em uma situação, sol forte batendo na pessoa, tá? Então qual é o segredo? O segredo é você escolher os horários certos para não ter essa luz dura. Então eu nunca faço ensaio na metade do dia. Das 9 da manhã até as 4:30 da tarde, 4 horas, eu não marco ensaio. E se porventura eu marcar, né, se o cliente fala assim, tem que ser esse horário, não consigo fazer em outro, Roberto, dá um jeitinho para mim, aí eu escolho um lugar de sombra, muito arborizado, muito fechado, e faço nesse lugar, tá bom? Porque a luz dura é a luz do sol no ensaio externo, e você tem que evitar a luz do sol. Então pega no horário que não tem sol, ou que o sol está baixo, um local onde tem sombra, onde tem árvores, e a sombra é suave, né? Você pega um local muito grande de sombra, você tem ali uma luz suave. E olha só, quando você tiver dúvida, eu vou ensinar um macete para vocês, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que eu possa usar. Acho que esse tripé não vai... Ó, tem um negocinho de house aqui. Eu vou ensinar um macete para vocês saberem aonde colocar aí o fotografado. Você pega, você faz isso aqui, ó. Se for uma bolinha de gude, é melhor ainda. Você faz isso aqui, ó, e você vai observando a sombra da mão, deixa a bolinha um pouco para dentro e vai observando a sombra da mão na bolinha. Se você vê que tá muita sombra, você vai virando. Opa, aqui tá legal, né? Porque de repente você tá num local arborizado, mas tem uma clareira ali, tá pegando muito sol. Mesmo que não seja direto, a luz vem mais forte daquele lado. Então se você coloca a criança de costa para aquele luz que ainda não é direta, você vai ter sombra. Então você vira. E por aqui você vê onde a sombra tá batendo mais forte. Tá? E aí você acerta a posição e é ali que você vai colocar a criança de frente. Também no dia nublado, isso aqui é útil para fazer. Eu faço no dia nublado. Porque assim, o dia nublado, ele é o melhor dia para fotografar, tá? Não sei se vocês sabem, tá? Quando o sol bate nas nuvens, é como se fosse um softbox. Você tem um flash pequeno, né? Você tem um softbox grande, a luz bate naquele tecido na frente e sai suave. É a mesma coisa com o sol. O sol bate nas nuvens, né? Se o tempo está nublado, ele espalha a luz nas nuvens e aquela luz desce suave para atingir aqui a Terra, né? Então você tem ali um softbox gigantesco da natureza dando uma luz suave. E no dia nublado você pode fazer o ensaio qualquer horário, tá? Você pode fazer de manhã, de tarde, meio-dia, que é legal. E nessa hora é legal você usar essa técnica. Você pode usar essa técnica aqui. Porque às vezes você está embaixo de uma árvore e tem um lado que a luz está mais forte. E assim você descobre aonde a luz está mais forte e ponha a criança de frente para aquela luz. Tá bom? Simples, tá? É só deixar a parte mais forte da luz daquele ambiente batendo na parte de frente, que você não vai precisar aí usar flash, tá bom?
Pessoal que me segue aí, que já assistiu outras lives minhas aqui no YouTube, vocês perceberam que hoje a gata não apareceu aqui para mim, para interromper a minha live? Ela ficou dormindo lá em cima, não quis descer. Bom, pessoal, então é isso aí. Se ninguém tem mais perguntas, eu vou encerrar esta live, tá bom? Eu quero agradecer a todos aí que participaram da live. Obrigado aí pelas perguntas. E eu vou encerrando por aqui. Não esqueçam, tá, de baixarem aí o e-book, tá? Entra lá no link que está na descrição, deixa lá o nome e e-mail e baixa o e-book. E também não esqueçam de curtir aqui o vídeo, compartilhar e comentar, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima.